Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Com muito carinho e respeito, diga para o seu irmão assim: não se distraia. Agora, para não fazer acepção de pessoas, vira para o irmão do outro lado e diz assim: não se distraia. Eu não sei se ele entendeu. Agora você diz assim para ele: cuidado com as distrações. Fala, gente. Tem gente que olha para o lado e fala assim, ó. Tipo assim, ele já falou, né? Não se distraia. É o tema da ministração. Esse é o tema. A distração é um inimigo oculto, sutil, sagaz. A distração pode levar à morte. Acidentes de trânsito muitas vezes são causados por distração. A pessoa pegou aquela mensagem, epa, bateu. A distração é perigosa, porque a distração ela rouba o seu tempo. Mas o problema é que a distração não é pecado. E por isso que se torna tão perigoso. O diabo sabe que o pecado, o crente foge. Mas a distração é um prato cheio, porque você só se distrai um pouquinho. Então o perigo é o pecado. Então nós fugimos do pecado. Nós fugimos. Então quando você fala pecado, não, pecado eu não peco. Mas você se distrai. Só que nós entendemos que a distração a longo prazo, ela tem um efeito mortal. Não se distraia. Por quê? Porque a distração, ela só tem um propósito. A distração tem um propósito. Qual o propósito, pastor? De roubar o seu tempo. Ah, mas é só um pouquinho. Quantas vezes hoje, talvez você pegou o seu celular e você viu? E aí, irmãos, muito provavelmente você hoje viu mais fotos hoje do que o seu avô a vida inteira. Tem gente pensando, fazendo, é verdade. Até porque naquela época não tinha foto, tá? Para você ficar mais tranquilo. Mas provavelmente você já viu mais fotos hoje do que os seus avós viram durante toda a vida deles. Naquela época ainda tinha fotos preto e branco. Mas você fala, pastor, não tem problema. Não tem problema, é só uma distração. Só que a distração, ela vai roubando o seu tempo. Quem aqui nunca entrou na internet e viu uma publicação de alguém? Ah, como emagreceu. E aí coloca lá embaixo, graças ao fulano, doutor, fulano de tal. Aí tem um arrobazinho, você clica, deixa eu ver o doutor. Aí você clica no doutor, você diz, ah, que negócio legal. Aí tem um famoso que foi no doutor, você diz, até fulano, deixa eu ver. E você clica no do fulano e daqui a pouco você ficou ali 30 minutos. E você não aprendeu nada, você não produziu nada, você perdeu o seu tempo, você se distraiu e o seu tempo já foi. A distração, ela rouba o seu propósito de vida. A distração te faz perder oportunidades. Eu conheço o testemunho de um rapaz que saiu daqui e foi assistir o jogo do Flamengo no Maracanã. Pagou a passagem e ele foi, ele gastou o dinheiro e foi, ele comprou o ingresso e ele foi, e ele ficou lá na geral e ele foi, e de repente alguém ligou para ele e mandaram uma mensagem, preciso falar contigo, e ele estava vendo a mensagem, gol! E ele, gol! Todo mundo, você viu o gol? Ele, não! Por quê? Se distraiu. E a oportunidade novamente de ver um gol no Maracanã, do time do coração dele, ele não vai mais ter. Por quê? Porque oportunidades são perdidas por causa de uma distração. Pessoas se distraem facilmente. E o diabo sabe que uma distração, ela pode impedir com que o seu propósito aconteça. Quantas pessoas estão perdendo oportunidades porque estão distraídas demais? Hoje você vai aprender a manter o seu foco
e não se distrair mais. Por quê? Porque uma distração pode ser fatal. E eu vou te provar biblicamente. Quem quer ouvir a voz de Deus diz amém. O nosso propósito, Atos 17, é buscar a Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, Atos ele diz assim, o propósito do homem é para que buscassem ao Senhor, ainda que tateando pudesse encontrar. E o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios dizendo, para que busquem ao Senhor sem distração alguma. A distração nos rouba da presença de Deus. E muitas vezes as pessoas entram no quarto para fazer um devocional. Aí pegam o celular e entram numa mensagem de WhatsApp. E aquela mensagem lembra que você tem que responder a outra pessoa. E quando você viu, você passou o tempo e você não tem mais tempo para estar na presença de Deus. Por quê? Porque você está apenas distraído. Olha que interessante essa história, eu quero que você acompanhe comigo. Pastor, o senhor vai ler essa história falando de distração? Preste atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos, Mateus 14, 22. Para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco estava consideravelmente a uma distância da terra, fustigado pelas ondas do mar, pelo vento que soprava contra ele, à alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao seu encontro, porque manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou ou quando observou o vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus estava fazendo muitos milagres, Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava fazendo algo extraordinário, Jesus estava operando uma grande obra e os discípulos estavam com ele, preste atenção aqui, os discípulos estavam junto com Jesus, mas Jesus estava preparando-os para uma grande missão. Jesus sabe preparar pessoas para uma grande missão. E eles estavam ali, e Jesus sabia que ele tinha apenas 3 anos e meio para cumprir o seu propósito. Então Jesus, sabedor do tempo, ele estava querendo dar uma intensificada, talvez uma imersão de 3 anos com aqueles discípulos, essa palavra está na moda. Talvez ele estava querendo andar com aqueles discípulos e mostrar para eles o que eles deveriam fazer. Então Jesus diz assim, gente, tá bonito, tá legal, vocês estão gostando da minha companhia, mas entra no barco agora, entra no barco. A Bíblia não diz que eles queriam entrar no barco, a Bíblia não diz que eles foram até o barco, a Bíblia não diz que eles pediram para ir no barco, a Bíblia diz que Jesus os impeliu, vai, entra no barco agora, entra agora. Não diz que eles falaram, Jesus tem um barco ali esperando, já está com o motor ligado, ou tem 2 remos dando bobeira, nós vamos entrar nesse barco, não diz isso. A Bíblia diz, e Jesus impeliu-os, falou, entrem nesse barco agora. Mas entra no barco, porque eu vou lá orar, eu quero orar sozinho, vocês vão para o barco. Quem está entendendo diz amém. Os discípulos entram no barco, e Jesus diz, pode ir, vai remando, eu encontro vocês no caminho. Eu imagino os discípulos olhando e dizendo, bom, só tem um barco, ele vai orar, como é que ele vai encontrar a gente no caminho? Eu imagino os discípulos fazendo a conta, tem um barco, ele manda-nos ir à frente, e como é que ele vai depois? Bom, mas se ele falou que vai, ele vai, então deixa que depois ele pega um barco emprestado, chega alguém aí, ele vai. Então gente, vamos embora. Jesus estava querendo que eles vivessem uma nova experiência. E às vezes para você viver uma nova experiência, não é o lugar que você quer ir, é o lugar que Ele diz vai. Por quê? Porque para chegar a lugares desejados, você vai precisar passar por lugares indesejados.
Para chegar a lugares desejados, Jesus vai te colocar em lugares indesejados. Eu não queria estar, você não queria, mas você precisa estar aí. Porque se você não estiver aí, você não vai aprender o que eu preciso te ensinar. Então às vezes Ele te coloca em situações, em lugares, em circunstâncias que você não queria, mas é necessário para o seu crescimento. Então não se preocupe, Ele te empurra e diz, entra nesse negócio. Eu não quero, não te perguntei se você quer. Para o lugar onde eu preciso que você chegue, você vai precisar entrar nesse barco. Eu estou sentindo Deus aqui, alguém está entendendo? Às vezes eu passo por momentos que eu não queria passar. Às vezes eu chego em lugares que eu não queria estar. E eu pergunto, Deus, por que eu estou aqui? Aí Deus diz, é necessário que você passe por isso. É necessário que você encare essa situação. É necessário que você sofra nesse momento. Por quê? Porque Jesus está nos preparando para que possamos chegar num lugar lá na frente. Mas para chegar nesse lugar, obedeça a voz do Mestre. Faça o que Ele falou para fazer, mesmo que você não esteja entendendo. Esses dias eu passei por um momento tão difícil. Falei, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Aconteceu uma situação tão ruim. Entrei no meu quarto e comecei a chorar. Senhor! Por que eu, Senhor? E Deus me disse assim, você não disse que quer chegar lá? Eu disse sim. Eu não tenho atalhos. Eu vou preparar você para que você chegue nesse lugar. E às vezes eu vou permitir situações indesejadas para que você aprenda todas as lições. Então não se entristeça. Porque às vezes Jesus vai permitir, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ou você acha que Jesus já não sabia o que esperava? Os discípulos. Você acha que Jesus já não sabia o que ia acontecer? Você acha que aquela tempestade apareceu sem o pré-conhecimento do Senhor? Você acha que Jesus entra no barco depois, sei lá o que vai acontecer depois? Ele já sabia. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas o que ia acontecer já estava no propósito de Deus para o futuro daqueles discípulos. Só quem está entendendo, sim ou não? Sempre para viver novos desafios, para fazer com que você cresça, Ele vai permitir situações indesejadas. Jesus sabia muito bem, e eles entram no barco. Eu imagino, pega o remo aí, Pedro, pega aí, Tiago, pega João, vamos embora, André, vamos embora. Eles estavam ali tranquilos, até que o negócio começa a ficar difícil. Mas foi Jesus que mandou entrar no barco, foi. Mas se Jesus mandou eu fazer isso, tudo vai correr bem. Calma. Se Jesus mandou entrar no barco, porque nem toda tempestade é sinal de desobediência. Existem tempestades que é sinal de obediência. Deus está falando com pessoas aqui. Nem toda tempestade, como foi a de Jonas, um sinal de desobediência. Mas essa tempestade foi sinal de obediência. Eles fizeram o que Jesus mandou, sim ou não? Por que então vai passar por aquele momento? Então pare de perguntar ao Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Pare de perguntar a Deus por quê, obedeça. E a melhor coisa é saber, eu estou onde Deus pediu para eu estar. E se está vindo essa tempestade é porque Ele já sabia que eu passaria por isso. E se Ele já sabia, Ele sabe também que eu não vou morrer. Eles estavam ali, naquela situação. E a Bíblia diz que de repente, se levanta uma grande tempestade. Vocês acham que Jesus não estava atento? Vocês acham que, coloca o fundo de novo para mim. Eles estavam ali dentro daquele barco. E de repente começa aquela tempestade. Eles eram pescadores. Eles eram pescadores. Eles sabiam muito bem lidar com aquela situação. Olha aqui para você não perder a mensagem. Mas de repente, aquela situação, ela começa a sair do controle, sabe? A sair do controle. E eles começam a olhar aquele barco e olhar aquele mar. E de repente eles começam a ficar preocupados. Quem é aqui que não fica preocupado? A situação está ficando difícil. Ele mandou, mas parece que ele não está comigo.
Ele mandou, mas por que ele não veio? Ele mandou, mas estou sozinho. Agora nós, cadê? Jesus era tudo para eles. Jesus era o porto seguro deles. Lembre-se, Jesus diz assim: vão, podem ir, eu vou orar. Na cabeça deles, eles começam a imaginar: eu estou sozinho, ele não está comigo, cadê ele? Por que ele não está aqui agora? Eu não sinto a presença dele, eu não vejo ele mais aqui. E quantas vezes a gente não passa por isso? Parece que eu estou sozinho. E as ondas batiam com força naquele barco. Eram homens, mas estavam desesperados, acostumados com o mar, mas desesperados. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes Ele vai permitir. Ele vai te preparar. Ele vai me preparar. Sabe quem que ia assumir a igreja quando Jesus partisse? Aqueles homens ali, ó. Sabe quem Jesus colocaria como o cabeça da igreja? Aqueles homens ali, ó. Sabe quem estaria em uma posição de destaque elevado? Aqueles homens ali, ó. Jesus já sabia. A sua prova, a intensidade da sua prova revela o lugar onde Ele quer te colocar. Eu não sei se você está entendendo isso. A intensidade com que Ele permite circunstâncias e situações é a mesma intensidade que você tem que entender que a prova é proporcional à promessa. Ele tinha feito uma promessa aos discípulos. Só que para cumprir-se aquela promessa, Jesus ele vai preparar uma pessoa. E Deus sabe preparar uma pessoa. Ele sabe. Ele sabe muito bem como preparar alguém. E não adianta você gritar. Não adianta você dizer onde o Senhor está. Ele só está te dizendo: vai. Eu já falei para vocês, podem ir. Vocês estão debaixo de uma palavra. Quem está entendendo isso, amém? A Bíblia diz que eles estão ali e de repente, aquela gritaria, os homens começam a gritar dentro do barco. Nós vamos morrer. Irmãos, imagina, para quem é pescador, eles estão acostumados com isso, mas essa tempestade veio de Deus. Essa tempestade veio de quem? Não foi o diabo que mandou aquela tempestade. Não foi o diabo. Por que não foi o diabo? Irmãos, o diabo não tem poder para fazer isso não. Só se Deus autorizar. Mas eu imagino Deus soprando no mar. Balança barco. E eles desesperados. Irmãos, tem tempestade que é Deus que manda para preparar você. Existem tempestades que é Deus que manda. Eu vou morrer, não vai morrer. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. O barco está balançando, a água está entrando dentro do barco. Eu imagino o Senhor lá de cima olhando. Pode balançar mais um pouquinho. O seu desespero não deixa Deus preocupado. Ele sabe exatamente a hora de te tirar daí. O seu grito de socorro: ai pastor, Deus não se importa comigo. Ele te ama tanto que foi Ele que permitiu isso. E é exatamente porque Ele te ama que Ele permite situações assim. E Ele te coloca em situações assim só para te preparar, porque Ele é Pai. E Ele precisa preparar alguém que amanhã vai assumir a igreja. Você não está entendendo não? Ele precisa preparar, então Ele tem que permitir uma situação bem difícil, para que eles criem músculos espirituais, para que eles não sejam mais aquelas pessoas que sentem dó de si mesmo. Aí Ele permite uma situação bem difícil. Nós vamos morrer. E Ele lá de cima dizendo: eu sou o autor da vida. Eu sei o momento certo de tirar vocês dessa situação. Eu imagino o desespero deles e Deus lá do céu: pode balançar, pode, mais um pouquinho. Mais um pouco, vento, agora vem com força, vai, vem com força. E Deus olhando lá de cima, todo mundo: Deus, o Senhor não ama, eu amo demais. É porque eu amo que eu permito situações assim. E, meu Deus, estou sentindo Deus aqui. O barco balançando e de repente eles começam a ficar com medo. Diga medo. O medo é complicado, irmãos, porque o medo faz com que você enxergue o que não existe. O medo faz com que você enxergue coisas que não existem. Eles olharam e disseram: fantasma existe.
Fantasma existe, mas o medo faz você enxergar coisas que não existem. Quer ver uma coisa? Uma pessoa com medo, o chefe diz assim: amanhã nós teremos uma reunião. Vão me mandar embora. Meu Deus do céu, o que vai rolar? Cabeças vão rolar. E aí você começa na sua mente a dizer: meu Deus, eu não acredito. Aí nem dorme. Você está tão com medo, e amanhã, no outro dia o chefe chega: essa reunião é apenas para parabenizar vocês. É bem assim, né? Porque o medo faz com que você imagine uma coisa. Eu estava aqui com um pigarro na minha garganta, tem até uma especialista aqui, e eu dizia: meu Deus, o que é que será? Meu Deus. Aí você pesquisa na internet, irmãos, o Dr. Google mata muitas pessoas. E aí você vai: meu Deus, isso pode ser isso pode ser aquilo, porque o medo, ele faz com que você comece a pensar coisas que não existem. Lembra do período da eleição? Meu Deus, se a direita ganhar, a esquerda vai morrer. Se a esquerda ganhar, os da direita estão perdidos, vão perseguir todo mundo. E tinha gente que dizia: meu Deus, eles vão matar, eles vão entrar dentro da igreja, eles vão acabar com a gente. Dizia: vocês estão com medo. Olha aí agora que passou, gente. O medo faz com que você enxergue coisas que não existem. Por que você está tão preocupado? Quem te mandou entrar no barco? Quem te mandou? Você está debaixo da palavra de Jesus? Você está debaixo de uma palavra de Jesus? O barco pode balançar, mas afundar não vai afundar. Segura firme, pode parecer que não vai dar certo, mas no final ele sabe exatamente a hora de acalmar o mar, a hora de dizer: vento cessa. E a Bíblia diz que Jesus vem. Como é que Jesus vem? Como é que Jesus vem? Escuta, Jesus veio, só que Jesus veio de uma forma que eles não estavam acostumados a ver Jesus vindo. Jesus apareceu, mas Jesus apareceu de uma forma que eles não esperavam. Jesus chegou, mas Jesus chegou de um jeito que eles nunca viram chegar antes. Pastor, não estou entendendo. Às vezes, nós fazemos um filme na nossa cabeça, que o escape, o livramento vai vir por aqui, e aí Jesus vem do outro jeito. Aí Jesus vai aparecer, não sei se você está entendendo, levante a sua mão por gentileza. Jesus virá ao seu encontro, mas Ele vai vir ao seu encontro de uma forma que você jamais imaginou. Ele virá ao seu encontro de um jeito que você nunca viu antes. Dê um aplauso ao Senhor. Deus, Ele gosta de surpreender a gente. Às vezes você pensa, está passando por eu sei que você nunca aconteceu com você, eu profetizo que nunca vai acontecer, você precisar de dinheiro. Nunca aconteceu, e se Deus quiser nunca vai acontecer, mas já aconteceu comigo, irmãos. E aí quando você fica sem dinheiro, quem que você pensa? Já veio alguém na sua mente, ó. Quem tem dinheiro, obviamente, né? Se você fica sem dinheiro, você não vai pensar em quem não tem, você pensa em quem tem. Aquele lá deve ter, aquele tem muito, você viu o carro dele? Aquele tem. Aquele outro tem, não, ele tem, você começa a falar com o seu cônjuge, não, aquele tem. Já aconteceu com você? E aí você, liga lá amor, aí você liga, e aí fulano, como é que você está? Faz tempo que a gente não se fala. Aí você vai dando aquela... e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. E as crianças? Você estava bonito aquele dia que eu te vi. E aí de repente você, então, cheio de vergonha, todo vermelho. Você diz, aconteceu uns imprevistos. E eu preciso de, sabe? Não, mas pode ficar tranquilo que eu te pago. Você nem falou nada. Mês que vem está na conta, o dinheiro vai entrar, a herança. E você começa a pegar dinheiro de onde não apareceu. E aí no final a pessoa diz assim, olha... Então, sabe, aí você já, eu não vou poder te emprestar. E aí você desliga o telefone dizendo, tinha, mas não quis me emprestar, porque eu sei que ele tinha mão de vaca. E aí você diz para a esposa, não quis emprestar, porque eu sei que tem, é que ele tem. Aí você liga para outro, então, aquela mesma conversa, e a pessoa diz não. E aí você, e agora? Sabe, o recurso ele chega de onde você menos imagina.
Se você está no barco que Jesus diz para você entrar, aí o recurso chega de um lugar que você jamais espera. Elias estava vivendo um momento difícil, e Deus diz assim: Elias, eu vou te sustentar, eu vou prover na sua vida, Elias. Elias, Senhor, pode ficar tranquilo, não vai te faltar nada, levanta. Imagina, irmãos, ouvir a voz de Deus, levanta. O profeta, sim, Senhor, para onde eu vou? Vai para o ribeiro. Ele chega no ribeiro, Deus falou que vai me prover, Deus falou que vai me sustentar. E Deus diz assim: eu já estou provendo uma mulher que vai te sustentar. Ele diz: a mulher deve ser rica, a mulher deve ser uma bonada, ganhou uma bolada, o marido morreu, deixou herança. Eu não sei, essa mulher deve ter um monte de dinheiro. E aí Elias vai, o profeta, e Deus diz: é aquela mulher ali. Elias vai chegando perto da mulher, a mulher está pegando gravetos. Elias imagina assim: deve estar pegando graveto assim só por hobby. Se Deus mandou. Não sei se alguém tem um hobby de pegar gravetos. A mulher pegando graveto, Elias: mulher, eis que te digo, faz um bolo para mim. A mulher faz assim, ó. Olha, senhor, Deus sabe minha situação. Elias já começa a dizer: não, Deus sabe minha situação. Eu tenho um pouquinho de farinha em casa, assim, ó, deve dar 2 dedos. Eu tenho um pouquinho lá de fermento, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Elias olha e fala: Senhor, era essa viúva mesmo? E Deus diz assim: era essa viúva. Porque Elias, eu não venho pelo caminho que você acha que eu devo vir, Elias. Eu não faço o que você acha que eu devo fazer. E eu não uso quem você imaginou que eu ia usar, Elias. Porque se eu fizesse isso, a inteligência era sua, a sabedoria é sua. Mas como eu fiz do jeito que você não imaginava, a glória será somente minha. Aquela mulher fez um bolo, a farinha nunca acabou, o azeite nunca acabou. O nome do Senhor foi glorificado, porque Ele faz coisa que você nem imagina. Nem imagina. Aí Jesus vem. E quando Jesus aparece, todo mundo: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Eu gosto dessa palavra de Jesus. Olha, meu corpo ficou todo arrepiado. Calma, sou eu. Essa palavra me... Eu imagino os discípulos: segura, vamos morrer, está acabando com tudo. Jesus diz: calma, sou eu. De quem veio aquela tempestade, irmãos? De quem que veio aquela tempestade? Calma, sou eu. Quantas vezes nós entramos em desespero? Meu Deus, isso aqui vai acabar, está complicado. Jesus diz: sou eu que te coloquei no barco, sou eu que vou te tirar do barco. Sou eu que te coloquei nessa situação, sou eu que vou te tirar dessa situação, sou eu que te fiz entrar, sou eu que vou te fazer sair, sou eu que te dei a vida, sou eu que vou cuidar de ti, sou eu que te dei os filhos, então sou eu que vou trazê-los de volta. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu imagino então Pedro, né? Pedro é um cara top. Pedro, eu acho que ele revela a nossa humanidade. Pedro era Pedro, meu Deus, Pedro é Pedro, meu Deus do céu. Pedro é maravilhoso. Se tivesse um filho, ia chamar Pedro. Nome bonito. Quer mais um filho? Não. Se eu tivesse, você tem que perguntar para a patroa. Pedro está dentro do barco. Quem está entendendo diz amém. Mas o senhor não vai falar sobre distração? Estou falando. Aí Pedro está dentro do barco. E vai. E aí Jesus: calma, sou eu. Pedro para e diz: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí o mestre diz: Pedro, vem. Pedro desce do barco, dá um pé aqui. Eu acredito, isso é teologia simpliciana, que ele não fez assim. Eu acredito, todo bom homem corajoso faz assim, ó. É seguro isso? Posso pisar mesmo? Eu acho que ele com um pé dentro, um pé fora, porque aqui é a situação que muitos estão hoje. Esse foi o momento mais difícil, o quê?
deixar a firmeza e viver na dependência. Acredito nisso ou vou manter aqui nesse meu mundinho de tempestade? Não, eu não. Eu imagino que ele pisou e não, é firme. E ele vai. Esse negócio é perigoso. Aí ele dá o outro passo. Aí começa a pregação. E Pedro observando o vento. Ele estava olhando para Jesus. E de repente a Bíblia diz que o vento. Pedro, olhando para Jesus, o vento começou a soprar, ele observando o vento, se distraiu com o vento e começou a afundar. Qual é o vento que está fazendo você tirar os olhos daquilo que é a razão da sua vida, que é Cristo? Porque às vezes o vento sopra e tiramos os olhos de Jesus e afundamos. E o vento sopra, ele sopra na família. E você, ai meu Deus, não tire os olhos daquele que falou, sai do barco e vem andar sobre as águas. Enquanto os olhos estavam em Jesus, Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra. Quem anda debaixo de uma palavra, anda sobre as águas, anda bem, anda seguro. Quando Jesus falou, pode vir, eu garanto, olha para mim, pode vir. E Pedro foi andando, olhando para Jesus. Irmãos, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, sem distração nenhuma, nós vamos andar debaixo de uma palavra. É isso que está acontecendo conosco aqui nessa cidade. Estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. E debaixo de uma palavra o sobrenatural acontece. Debaixo de uma palavra eu faço coisas que naturalmente eu não teria capacidade de fazer. Debaixo de uma palavra Ele me sustenta. Debaixo de uma palavra ninguém me derruba. Debaixo de uma palavra o sobrenatural se manifesta. Debaixo de uma palavra é que nós estamos caminhando. Mas a estratégia é... O vento soprou e Pedro parou de olhar para Cristo e observou o vento. Irmão, pelo amor de Deus, não se distraia com o vento. Não se distraia. Porque Pedro ficou olhando aquele vento. E você sabe que não dá para olhar para dois focos ao mesmo tempo. E nem vou fazer brincadeiras aqui, porque tem gente que fica chateada. Não dá para você olhar para duas coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Por quê, irmãos? Porque é o vento que distraiu. Existe o vento da distração. Tem vento que vem. Está entendendo agora? Existem ventos que sopram só para te distrair. Existem ventos que passam só para você tirar os olhos de Jesus. O vento soprou na saúde, eu continuo olhando para Ele, porque se eu estiver olhando para Ele, eu caminho sobre as águas. O vento soprou nas finanças, ai meu Deus, está tão difícil. Não tire os olhos de Jesus. O vento pode estar soprando, as suas finanças podem estar oscilando, mas os meus olhos estão fitos em Cristo. Não, pastor, o negócio é o seguinte, as minhas emoções, não, se as suas emoções também estão passando por um vento, não tira os olhos de Jesus. Não, pastor, o negócio é a crítica, pastor, tem me criticado, e hoje as redes sociais aí tá difícil, não tem problema, irmãos, olha para Jesus, continue olhando para Jesus. Pastor, lá no meu trabalho, eu estou vivendo um momento tão difícil, as pessoas, irmãos, não olha para isso, por favor, olha para Jesus. Aconteça o que acontecer, seja no seu trabalho, seja dentro da igreja, seja na sua família, seja na sua saúde, seja em suas finanças, seja na sua vida emocional, seja na sua família, seja com seus filhos, não importa o que aconteça, se Jesus nos chamou, nós vamos olhar somente para Ele, e o vento não vai te derrubar. Precisamos olhar para Cristo, somente para Cristo. Quantas pessoas eu conheço, estavam indo bem na igreja, estavam servindo a Jesus, mas de repente soprou um vento e eles, lá se foram com o vento. E o vento passou e eles foram embora. Deixaram ministérios serem abortados. Deixaram sonhos para trás porque se distraíram com o vento. Está na hora de discernir. Esse vento é o vento da distração. Pedro era um cara muito
fácil de se distrair. E eu vou provar para você. Pedro, ele tinha uma facilidade tão grande que no Evangelho de João, capítulo de número 21, depois a gente lê isso aqui. Meu Deus. Capítulo 21, versículo 21. Tem aí. Capítulo 21, versículo 21. Faz um 21. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz o Senhor a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quero que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Vem comigo. Eu até queria pregar uma mensagem. Pedro estava vivendo uma experiência sobrenatural. Deixa eu te provar. Pedro negou Jesus. Depois que ele nega Jesus, primeiro ele faz um juramento: todos podem te deixar, eu nunca te deixarei. Aí Jesus olha para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Todos podem te negar, eu jamais te negarei. Jesus diz: ok. Você conhece a história. Ele está ali seguindo a Jesus de longe, porque olha a característica de alguém que quer negar Jesus. Já estava seguindo a Jesus de longe. Jesus estava sendo levado e ele de longe. E de repente: você conhece esse homem? Não, não sei nem quem é. Mas você fala como um dele, a sua fala te denuncia que você... Não. E ele praguejou: não quero nem saber, sei nem quem é esse homem. Mas você parece com um deles. Aí ele: eu não sei quem é. O galo cantou. Não vou fazer o galo, senão vocês vão fazer memes aqui. Já estão me filmando ali para dizer... Vocês gostam de pegar no meu pé. Já tem figurinha e tudo minha. Pela 3ª vez o galo canta. Não vou fazer. E quando o galo canta, Pedro é acusado pela sua própria consciência: neguei Jesus. Neguei Jesus. Pedro fica triste. Jesus Cristo foi morto, ressuscitou e etc. Mas ele tinha aquele negócio: neguei Jesus. Pedro disse para os amigos assim: ei, capítulo 21 do Evangelho de João, vou pescar. Eu vou pescar. Aí o pessoal diz: não, nós vamos com você. Pedro estava numa deprê terrível. Por que uma depressão? Ele está voltando para onde Jesus havia tirado ele. Ele era pescador, havia chamado Pedro. Pedro diz: olha, neguei Jesus, ele não tem mais nada comigo. Jesus não quer mais nada comigo. Jesus não quer mais nada comigo porque eu neguei. E nem deu tempo de pedir perdão, que ele morreu. Acabou para mim. Jesus morre, ressuscita. E Pedro está lá pescando. E quando Pedro está pescando, não pegou nada. Imagina só, negou Jesus, terminou mal a sua história. A cabeça dele estava assim, fervendo, um turbilhão. E ele está lá com os discípulos: não pegamos nada. E de repente ele olha para a praia e alguém está assim: Pedro, vem cá. Ele começa a olhar: é ele? Parece com ele. Pedro, vem. De onde você lembra desse episódio? Pedro, vem. E Pedro, o quê? É ele. Ele vai me dar mais uma chance. Ele vai me dar mais uma oportunidade. E de repente Jesus fazendo um peixinho na brasa. Jesus preparando o pão para ele. Eles comeram. E Jesus espera ele acalmar. E Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Aí: eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Não. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque Jesus perguntou pela 3ª vez. E Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Porque para cada lugar que você quebrou, Jesus também tem um outro lugar para que você seja restaurado. Escute isso. Poderíamos gastar tempo aqui, mas não. Pedro então se alegra. Apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: eu te chamei para isso, não foi? Foi. Então você vai cuidar do meu rebanho. E aí Pedro começa a seguir Jesus. De novo, que alegria. Só que quem estava ali era João. João não negou Jesus.
João era o discípulo do amor, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. E de repente, quando ele olha para o lado, tinha João. Aí ele diz: Jesus, e quanto a esse aqui? E esse aqui que está comigo? Aí Jesus diz: Pedro, desculpa a minha expressão, o que te interessa saber dele, Pedro? O que te importa com ele, Pedro? Quanto a ti, vem e segue-me. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, deixa a vida de João com João. Olha para mim, Pedro. Não se distraia olhando para a vida dos outros, Pedro. Com muito carinho, amor, né? Jesus estava dizendo para ele: cuida da sua vida, Pedro. Sabe, às vezes nós olhamos para o lado. E esse? Jesus diz assim: Pedro, quanto a ti, segue-me. Porque a distração de Pedro era tamanha que ora ele se distraía com o vento, ora ele se distraía com os outros. Tem várias distrações, mas essas duas distrações são características de Pedro, que ficou olhando para o lado. E aquela empresa lá: quanto a ti, segue-me. Ah, mas e aquele outro lá que... quanto a ti, segue-me. Mas e aquela outra igreja lá? Não, quanto a ti, segue-me. Mas o outro que abriu a empresa antes de mim, quanto a ti, olha para mim, segue-me. Não se preocupe com os outros. Jesus te deu uma nova oportunidade e agora não tire mais os olhos dele. Pedro se distraía muito, mas Jesus disse assim: olha para mim. Sabe o que Deus está querendo falar conosco? O que está distraindo vocês? Será que é o vento ou será que são outras pessoas? Porque as pessoas distraem uma facilidade com outras pessoas. O salmista no Salmo 73 diz assim: eu quase me desviei, por pouco não se desviaram os meus pés, porque eu comecei a observar os ímpios. Olha só. E eu observei que eles não ficam doentes, eles não têm problemas. Com eles tudo está bem, mas comigo, quanto a mim, e ele diz assim: eu fiquei mal, eu comecei a ficar mal, eu comecei a afundar, até que eu entrei na presença do Senhor. Sabe, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não se distraia. Olha para mim aqui, eu vou encerrar. Mantenha o seu foco aqui, consegue? Faz parte da pregação, não se distraia. Não olha para o louvor, consegue? Consegue. Quanto a ti, continue olhando para Cristo. Um homem caiu, olha para Cristo. Um homem errou, olha para Cristo. Pastor falou alguma coisa, você não gostou, olha para Cristo. O louvor tocou algo que você não se agradou, olha para Cristo. Seu chefe te deu uma bronca, quanto a ti, olha para Cristo. Você ficou chateado com seu melhor amigo, quanto a ti, olha para Cristo. Você pediu algo a alguém, foi negado, olha para Cristo. O vento vai soprar. Continue com os olhos em Cristo. Sabe, irmãos, o nosso maior desejo é esse. Só que o nosso maior desafio também é esse. Continuar olhando para Jesus. Continuar olhando só para Ele. Talvez você chegou aqui e você parou de olhar para Jesus. Como assim, pastor? Parou de acontecer as coisas. Se pararam de acontecer é porque você em algum momento se distraiu. Sabe? Se as coisas, o sobrenatural parou de acontecer, você começou a afundar, é porque você observou o vento. Ou talvez você ficou olhando para o seu irmão, só que Jesus está dizendo, quanto a ti, olha para mim. Pessoas vão passar nas nossas vidas, vão nos deixar entristecidas, vão falar alguma coisa, vão nos chatear, mas quanto a ti, quantos desviados nós temos na nossa nação? Para cada um crente desviado é uma estatística. A cada um crente, 2 estão desviados.
Por quê? Porque entraram na igreja e o pastor começou a dizer: olha para mim, o jeito que eu vivo, o jeito que eu falo. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo, somente para Cristo. O nosso ideal é Cristo, não é o pastor. Pastor é uma referência, só que o nosso modelo maior sempre foi Cristo. Porque o pastor pode ser o homem mais bonito do mundo, pode falar o português mais perfeito, mas ele é falho. O pastor também falha, o pastor também erra. Todos na igreja são pecadores, inclusive o pastor. Então não deixe com que os seus olhos saiam de Cristo. O pastor falou uma coisa para mim, mas o meu olhar não está nele. Eu tenho que olhar para Cristo, porque pastor não morreu na cruz do Calvário. Quem morreu foi Cristo. Quem te salva é Cristo. Quem te purifica é Cristo. Quem te santifica é Cristo. Quem te dá vitória é Cristo. Quem te faz andar sobre as águas é Cristo. Quem restaura a sua saúde é Cristo. Quem abre uma porta é Cristo. Quem traz de volta o perdido é Cristo. Quem morreu pela igreja é Cristo. Quem vai salvar a igreja é Cristo. A glória sempre foi de Cristo. E o nosso dever é: quanto a ti, segue-me. Eu estou seguindo a Cristo. Eu estou com os olhos em Jesus. E o mais interessante foi que Pedro, quando estava afundando, eu não concluí de forma proposital. Pedro começou a afundar. Jesus sabia que ele ia afundar, sim ou não? Jesus sabia que ele ia afundar, sim ou não? Mas o mais interessante, eu imagino, tá? Foi Jesus dizendo: calma, sou eu. A Bíblia diz que Jesus pegou a mão de Pedro e trouxe de volta para o mar. Quem está entendendo diz amém. Como é que vocês imaginam que eles voltaram para o barco? Nadando? Eu imagino Jesus pegando a mão de Pedro dizendo: vem cá, você afundou. Você acha que você pecou, você acha que você errou, você acha que você duvidou? Mas essa história ainda não acabou, vamos voltar. Sabe, Jesus, ele quer pegar a sua mão de novo, dizendo: vamos lá, vamos levantar, campeão, vamos lá. Vamos levantar um pouquinho, vamos levantar. Vem cá, você afundou? Não tem problema não, foi eu que te chamei, eu garanto. Eu creio, sabe? Eu creio que Pedro naquele dia chegou no barco constrangido. Eu caí, eu errei, eu falhei, mas eu andei sobre as águas. Eu imagino Tomé dizendo: eu falei, eu duvidei com você. E ele dizendo: pois é, eu posso ter falhado, mas dentre vocês aqui, eu fui o único que andei sobre as águas. Eu posso falhar? Lógico. Mas eu quero te dizer uma coisa: que eu vou andar sobre as águas, eu vou. Você pode até falhar, e sua família vai dizer: afundou. Mas fica tranquilo, tem alguém que vai puxar você de novo. Sua família pode: mas eu vou andar sobre as águas, e você também vai andar sobre as águas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.